tempo, o transtorno bipolar era denominado como doença maníaco-depressiva. Nós vamos tirar todas as dúvidas com o Dr. Marco Antônio Brasil, que é psiquiatra, também ex-presidente da ABP. Doutor, o que vem a ser um transtorno bipolar? O transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica grave em que acomete pessoas que sofrem de períodos de depressão e períodos de mania. Mania que nós falamos em psiquiatria não é aquela mania de colecionar, mania de fazer alguma coisa. São períodos de uma euforia intensa e motivada. São pessoas que entram numa fase de grande atividade, querendo fazer 1000 planos, não dorme, com atividade exagerada, exacerbada, muitas vezes pode ser acompanhada também de grande irritação e, a partir daí, podem ter também períodos depressivos, em que a pessoa perde a vontade de viver, uma profunda tristeza, e essa tristeza tem uma característica que a diferencia da tristeza normal, que é uma tristeza imotivada, não há razão pela qual a pessoa possa explicar por que está tão triste. Então, na realidade, o transtorno bipolar é uma doença que tem episódios, chamados fases. São fases depressivas, intercaladas ou, muitas vezes, sucedidas por períodos chamadas fases maníacas, que, como eu disse, são essas fases de grande excitação, de grande euforia. O senhor disse que é grave. Até que ponto essa gravidade pode chegar? Essa gravidade pode chegar até uma interrupção total da capacidade de relacionamento social, laborativa da pessoa, exigindo, às vezes, nos casos mais graves, até uma internação psiquiátrica. Como identificar que uma pessoa está sofrendo do transtorno bipolar e até diferenciar de outras doenças, como síndrome do pânico, até a própria depressão? Basicamente, o transtorno bipolar é um transtorno do humor, ou seja, o que está comprometido, basicamente, é a afetividade da pessoa. Ela tem uma profunda tristeza nessas fases depressivas, como eu disse, né, imotivada, e que impede, muitas vezes, a pessoa a fazer sequer as suas atividades mínimas, né, de atividade de cuidados de higiene, de se alimentar, nos casos mais graves. E na fase maníaca, na fase de grande agitação, a pessoa pode ficar extremamente agitada, sem dormir, inconveniente, não tendo limites, né, perdendo todas as normas sociais, e isso traz um grande problema para ele e para a família do paciente. Como funciona o tratamento? O tratamento desse transtorno, o transtorno bipolar, é feito com psicofármacos, né, chamados estabilizadores do humor, em que visa evitar que a pessoa tenha essas fases depressivas e fases maníacas, essas fases de excitação, e algumas vezes é necessário associar, nos casos mais graves, os chamados neurolépticos para conter a agitação do paciente e, em alguns casos também, nos casos mais graves de depressão, por um período curto, o uso de antidepressivos. Existem muitos tipos de transtorno bipolar? Tem variações de intensidade, na realidade. Você tem transtornos bipolar, que você tem quadros depressivos seguidos de uma pequena excitação, né? Ou quadros em que você tem um transtorno depressivo associado, sucedido ou vindo depois de algum período, por fases graves de excitação. Então nós temos o transtorno maníaco chamado tipo 1, em que você tem as duas fases em grande intensidade, a fase depressiva e a fase maníaca, e o tipo 2, que é quando você tem um quadro depressivo seguido ou, depois de algum tempo, surgindo uma fase maníaca de menor intensidade, que nós chamamos de hipomaníaca, que não é plenamente maníaca. Por que o paciente deve buscar a ajuda de um profissional e o que pode acontecer caso ele não tome essa providência? Em primeiro lugar, um paciente que sofre transtorno bipolar, o nível de sofrimento já é o bastante para ele necessitar de procurar ajuda. Muitas vezes o paciente com transtorno bipolar entra num quadro depressivo e acha que ele não tem o que ser mais, nada pode ser feito. Então a família deve procurar ajuda, levar esse paciente a ser cuidado, né? E outras vezes o paciente na fase maníaca, sobretudo no início dessa fase maníaca, ele se sente muito bem, eufórico, agitado e acha que não tem motivo para procurar ajuda. Por isso que muitas vezes é difícil essa fase inicial do tratamento.
mas à medida que o paciente vai agravando, vai evoluindo o seu quadro, seja o quadro depressivo ou o quadro maníaco, as limitações e os comprometimentos, nível social, de incapacitação geral, vai aparecendo de tal forma que ele tem, de qualquer maneira, ser levado a um tratamento. Caso ele não seja levado, o que pode ocorrer é que ele passe a ter episódios depressivos sucessivos, porque o transtorno bipolar é uma doença recorrente, ou seja, ela aparece em fases. Tem um período que a pessoa está bem, mas isso não implica que ela vai continuar sempre bem. Ela pode vir, depois de um episódio depressivo, vir a ter outro episódio depressivo ou outra fase maníaca. A família pode acompanhar o tratamento? Deve? Não só deve, como é fundamental. Porque a doença, o transtorno bipolar é uma doença que não só compromete o paciente, mas toda a estrutura familiar. O paciente num quadro depressivo deixa de trabalhar, deixa de ter contatos sociais e isso também tem repercussão dentro da estrutura familiar. Da mesma forma, nas suas fases maníacas, o paciente fica completamente eufórico, inadequado e isso também repercute negativamente dentro da família. O transtorno bipolar tem cura e a pessoa pode levar uma vida normal? Não, em termos de cura, basicamente em medicina as doenças não são curáveis, não são os quadros infecciosos que você cura, pneumonia. A maioria dos quadros em medicina, não só em psiquiatria, mas em toda a medicina, é que nós controlamos. Nós evitamos que a pessoa tenha novas crises, né, que mantenha a sua pressão arterial controlada, que tenha seu nível de glicose mantido dentro das faixas normais. Da mesma forma, em psiquiatria, a gente, utilizando os estabilizadores do humor, mantém o paciente protegido de ter novos episódios, seja uma fase depressiva ou uma fase maníaca. E dá para evitar o transtorno? Em grande parte dos pacientes, nós conseguimos manter o paciente estável. E mesmo aquele paciente que possa ter um episódio, depois de tratado esse episódio em uso de medicação, não tem a mesma intensidade que teria se ele não estivesse em tratamento. Obrigada, Dr. Marco Antônio Brasil, pela entrevista. Mais informações sobre transtorno bipolar e outras doenças relacionadas à saúde mental você encontra aqui no portal da BP, na seção Informe-se.